Oi pessoal, eu sou o Alessandro e é o seguinte, em 2018, a Marvel, como já virou costume, ela fez um relançamento da sua linha de super-heróis. Fresh Start foi o nome dado a essa iniciativa. O que nós tivemos, né? Novas equipes criativas nos títulos, novos rumos para os personagens e, na verdade, foi uma tentativa de conjugar tradição, versões icônicas dos personagens com inovação e apresentação de novos conceitos. Em certo sentido, lembrou um pouco os propósitos da DC com o Renascimento. Assim. Embora ela tenha as suas diferenças, né? O Renascimento tem aquela trama de fundo da relação de Watchmen com o universo DC, os propósitos são similares. Bom, as primeiras histórias dessa fase, Fresh Start, começam a chegar no Brasil. Começaram a chegar no Brasil agora em março. E hoje eu vou comentar uma delas. Eu vou comentar o número 1 da nova revista dos Vingadores. O que a Panini fez foi aproveitar o Fresh Start para relançar também no Brasil a sua linha de super-heróis. E a primeira coisa que vale dizer é que essa nova fase nas histórias coincide no Brasil com uma mudança na parte física das revistas. Agora as revistas têm capa cartonada e papel couché, um papel melhor do que o anterior, que era o LWC. Saiu uma espécie de papel jornal, que é o Pisa Bright, acho que é assim que se pronuncia, foi para o LWC, que é o papel que nós tínhamos antes, que é um papel melhor do que aquele, e agora está nesse aqui, que é um papel que só saía nos encadernados mais luxuosos. Eu vou dizer o seguinte, essa polêmica, essa mudança, ela gerou polêmica. Eu, particularmente, prefiro menos luxo nas mensais e que elas sejam mais baratas. Mas a impressão que eu tenho é que a Panini já ia aumentar o preço de qualquer maneira e colocou isso aqui para mudar um pouco a percepção do valor. De todo modo, não é uma decisão que me agrada. Mas, assim, é o que aconteceu. Né? De todo modo, vamos ao que interessa, que é o comentário da história. Essa nova fase dos Vingadores é capitaneada pelo escritor Jason Aaron e quem está nos desenhos é o Ed McGuinness. O seguinte, né? O Aaron, já me mostrando os desenhos um pouco, né, conforme eu vou falando, o Aaron está à frente do título do Thor faz um bom tempo e ele tem feito um trabalho que é excelente, das melhores fases do personagem. Bom, isso gera, claro, boas expectativas para o trabalho dele com os heróis mais poderosos da Terra. E olha que ter o rumo dos Vingadores nas mãos não é tão fácil. Nós tivemos aí recentemente duas fases longas, uma longuíssima, que foi a fase Benji, que teve seus altos e baixos, mas foi comercialmente muito bem sucedida, relançou os Vingadores, colocou os Vingadores no centro do universo Marvel. E também tivemos a fase do Jonathan Hickman, que criou um épico, né? Uma das melhores histórias da equipe, na minha opinião. Um épico no qual o destino de toda a existência teve em jogo. Depois disso veio a fase do Mark Waid, que não foi muito empolgante, pelo menos para mim, né? Mas que foi encerrada com a excelente saga Sem Rendição, que foi escrita pelo Mark Waid, pelo Al Ewing e pelo Jim Zub. Bom, Sem Rendição foi uma espécie de celebração da trajetória dos Vingadores e foi focado um pouco em personagens menores, mas manteve o escopo cósmico. Cara, o planeta Terra foi sequestrado. Bom, diante disso, eu fiquei imaginando que o Jason Aaron não ia apostar nesse mesmo tom. Né? Talvez não tivéssemos um retorno a uma pegada mais street level, histórias de conspiração, né? Como foi a fase Benz em alguns momentos. Acontece que o Aaron resolveu manter o tom grandioso das ameaças impossíveis. E, além disso, ele tomou como tema a reconstrução dos Vingadores. O que nós temos na história? Um reencontro entre o Thor, o Homem de Ferro e o Capitão América, onde eles conversam um pouco sobre a possibilidade dos Vingadores voltarem. O Homem de Ferro é o mais reticente. O que acontece é que todos esses três personagens eles acabaram de retornar de algum modo. O Homem de Ferro ele estava em coma, e quem estava no lugar dele eram dois, né? Era a Riri Williams e também o Doutor Destino. O Thor estava indigno, era o indigno Thor, e o Capitão América foi o Capitão Hydra, né? Então todos eles voltam às suas versões mais icônicas e agora dois deles julgam que os Vingadores também devem voltar. E quais serão os membros? Né? O Capitão América parece dizer que o destino vai mostrar. E aí vem a estrutura da história. O Aaron ele trabalha a partir de pequenos grupos ou de indivíduos
que a história vai unir. Tem a Trindade, né, o Capitão América, o Thor e o Homem de Ferro, há uma dupla que está sendo feita entre o Doutor Estranho e o Pantera Negra, a Capitã Marvel, a Mulher Hulk e o Motoqueiro Fantasma. A ameaça, de alguma maneira, vai reunir esse grupo. Né? E que ameaça é essa? É a iminência do fim, né? Que é chamada, esse fim vai vir da chamada expedição final. Essa expedição final, ela está ligada à morte de um celestial que foi causada por uma espécie de equipe de Vingadores reunidas 1 milhão de anos atrás. Essa equipe foi mostrada no especial Marvel Legado e é composta pelo Odin, pelo Mamuteiro Fantasma, que é uma espécie de motoqueiro fantasma, só que na época ele conduzia um mamute, né? O Agamotto, a Fênix, o primeiro Pantera Negra, Punho de Ferro. Então, assim, é uma equipe poderosíssima, né? Lá nos primórdios, na história antes da história. Bom, não precisa ler o especial Marvel Legado para entender essa história. Embora ler, você vai ver lá a primeira aparição da equipe. A mensal pode ser lida sem problema, né? E eu posso dizer, né? Dando a minha avaliação. O Hermes fisgou. É uma boa edição de começo, celebra a história do grupo, introduz novos conceitos, uma formação nunca vista, ainda que tenha ares icônicos. E a grandiosidade da situação ganha expressão visual na chuva de celestiais mortos. Os celestiais são os seres mais poderosos da Marvel. Né? Começa a chover celestiais sobre a Terra. Né? Começa a cair celestiais no mundo. Né? E quando nós vemos isso, a gente pensa assim, cara, e agora, né? Sobre os desenhos, o Maguinhos não está muito inspirado, né? A edição acho que merecia um cuidado melhor. A gente espera aí que melhore, né? Não sei como é que foi também o tempo dado para o cara. Mas assim, não está dos melhores desenhos, não. Mas é uma edição bem empolgante. Eu já vi críticas a esse primeiro arco, que depois do primeiro arco a revista melhora muito. Bom, o primeiro arco eu não li, mas a primeira edição do primeiro arco me deixou curioso pelo que virá. Bom, é isso que eu tenho para dizer. Peço teu joinha se você gostou do vídeo. Peço que você se inscreva no canal se está chegando por agora. Tem vídeo sobre quadrinho todos os dias por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.